Olá, seja bem-vindo novamente, né? Vamos à nossa próxima aula. A gente já terminou a parte da teoria de equações diferenciais de primeira ordem, tá certo? Aquela que consta para a gente passar para vocês. Só que vocês perceberam, claro, que a gente viu toda a teoria e não viu aplicações, né? Aplicações do que é? A modelagem matemática, né? E eu falei no início que uma das áreas onde mais tinham aplicações é essa parte de equações diferenciais. O que a gente vai fazer na aula de hoje é isso, mostrar algumas aplicações com exemplos, né? Claro, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro, vamos modelar problemas de crescimento e decrescimento, ou como diz aqui, decaimento, né? Quando a função ou a grandeza a qual a função trata, né, representa, cresce muito ou decresce muito, né, ou decai, como no caso que está escrito aqui, tá certo? A gente pode expressar, né, ou modelar matematicamente utilizando equação diferencial, perfeito? Então vamos ver aqui a primeira ideia, né? A modelagem de um problema de valor inicial que nos diz que uma certa grandeza, né, ou função que a representa varia proporcionalmente com seu valor atual, serve como modelo para diversos fenômenos envolvendo o crescimento e o decrescimento. Né? Por que eu posso modelar esse tipo de problema que foi citado aqui com equação diferencial? A ideia é bastante simples, porque no caso aqui, né, ó, o que a gente tem? A gente fala que a grandeza, né, ou a função varia. Né? A gente viu que a variação de funções é dada por derivadas, perfeito? Então, como eu vou ter que essa variação é proporcional ao seu valor atual, quer dizer que a derivada é proporcional ao valor atual. E como é que você simboliza isso, né? Aí você tem que lembrar também da ideia de proporcionalidade, que você estudou lá no ensino fundamental, tá certo? Então, olha só. Imagina que eu tenho uma grandeza P, tá certo? Que varia com o tempo, tá certo? E essa variação é proporcional. O que é ser proporcional? É que existe uma constante de proporcionalidade, né, que eu estou chamando aqui de K, tá certo? Que esta variação, né, ó, como é que eu simbolizo a variação? É a derivada da função, que no caso é o P, tá certo? Em função do tempo, porque a variável dela é o tempo. E essa variação é proporcional ao valor atual. Qual é o valor atual? Ao valor presente, né? Que é a própria função no instante t. Perfeito? Então, é assim que a gente modela uma função, né? Ó, que no caso estou chamando de P. Se eu, em vez de P, chamasse de F, né? Digamos F de X, aí eu teria dy dx igual a k vezes y, né? Onde o y é a função fx, né? Se em vez disso eu tenho, como em física aparece a função de posição, x, que é a função do tempo, aí eu teria assim, ó, dx dt igual a k vezes x, né? São três ideias iguais, né? Só que nós mudamos a forma de representar a grandeza, mudamos a forma de representar a função. Perfeito? Então a ideia é essa. Então vamos prosseguir, né? Então vamos lá. Esta modelagem nos dá a equação. Bom, como eu disse, uma daquelas lá, tá certo? Uma daquelas. Aí colocou só aquela última que nós fizemos, né? Mas esse aqui representa a grandeza, a função, né? Tá aqui. Então, eu posso simbolizar por qualquer letra que seja mais conveniente no alfabeto, né? Aí aqui fala o seguinte, aqui, como a gente está modelando, como foi dito antes, um problema de valor inicial, eu tenho que dizer o que acontece em um certo ponto, né? Tá certo? A imagem do T0 é igual a x0, perfeito? A imagem do tempo inicial é igual a x0, perfeito? Por isso que a modelagem de um problema de valor inicial, um problema de crescimento ou decrescimento. Tá certo? Deixa eu apagar isso.
E vamos lá, né? Onde x é a grandeza e k a constante de proporcionalidade, como ele diz. Então, k vai ser sempre um número, né? Vai ser um número real fixo. Perfeito? Tá ok? Vamos lá. Note que k pode ser determinado com base na solução do problema de valor inicial, usando uma medida de x em dois momentos distintos, T1 maior que o T0. Bom, esse aqui é um instante inicial, né? Com ele, eu posso determinar aquela constante que aparece quando eu faço a solução da equação diferencial. Mas veja que aqui, inicialmente, já tem essa constante K. Aí, como é que eu faço para determiná-la? É fácil. Basta que eu tenha uma outra informação, né? A imagem de x através de um outro t que não seja aquele t que foi dado para o valor inicial, né? Que aqui eu estou chamando de T1, tá certo? Então, vamos lá. Vamos a um exemplo mesmo agora, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Uma cultura tem inicialmente P0 bactérias, quer dizer que esse é o número inicial de bactérias presente na cultura de bactérias, tá certo? Digamos, o P0 podia ser 1 milhão, né? Podia ser 10 bactérias, 5 bactérias, né? 100 bactérias, né? 2.000 bactérias, né? No início tinha esse número que eu estou chamando de P0 bactérias, tá certo? Em T igual a 1 hora, o número medido de bactérias é 3 vezes o número inicial dividido por 2, né? Porque isso aqui, na verdade, é 3 sobre 2 P0. O que eu estou dizendo? Que após 1 hora, né, o número de bactérias cresceu 150%, né? É atualmente 150%, que é 3 meios P0. Tá certo? É isso que está sendo dito. Aí a pergunta, qual é? Se a taxa de crescimento for proporcional ao número de bactérias PT presentes no momento T, determine o tempo necessário para o número de bactérias triplicar. Agora, olha só, olha o que nós dissemos, né? Lembra do que nós dissemos inicialmente? Que a variação, no caso aqui do número de bactérias, né, que é a derivada, é proporcional ao número atual de bactérias, que é esse P que está aqui, o P de T. Tá certo? Aqui também é a derivada de P de T. Tá? Então, essa é a equação que eu tenho que resolver. Mas para resolver, eu vou omitir esse Tzinho, né? E colocar só no final quando eu achar, né? Tá certo? Depois de resolvida a equação, achado todas as constantes, ele quer o seguinte: quanto tempo leva para que o número seja 3 vezes o inicial, né? Se o inicial é P0, né? Então eu quero saber qual é o tempo para que ocorra, né? Para que P de T seja 3 P0 triplo, né? Qual é esse tempo aqui? Tá certo? Então vamos lá. Vamos apagar aqui e vamos resolver. Tá ok? Então vamos lá. Essas aqui são as informações, né? No instante inicial, que é o instante T0, né? Então eu vou calcular o P de 0, porque a função é PT, né? Tá certo? Em um T qualquer é P de T. Então P0 é igual a P0, que é o valor inicial, né? Em 0 horas, eu tenho P0 bactérias. E após 1 hora, esse número é 3 meios vezes P0. Tá certo? A equação eu já sei, né? Que eu já vi lá, é a derivada de P em função do tempo, que é igual a constante vezes P. O que é que você observa? Que essa equação é separável, que eu posso escrever assim, pegar o P e passar para cá para baixo, então vai ficar assim, dP sobre P igual, deixo esse K lá, e o dt que está aqui, eu passo para o segundo membro, que está dividindo, passa multiplicando, tá certo? Bom, eu ainda posso escrever assim, né? 1 sobre P, derivada de P, igual a K vezes dt, onde o K, não esqueça, é uma constante. Próximo passo, integro os dois lados, porque ela é separável, eu posso fazer isso. Quando eu integro 1 sobre P dP, porque a variável é P, né? É o ln, o normal seria módulo de P. Mas como P vai ser sempre positivo, porque vai ser o número de bactérias, então eu posso tirar o módulo, tá certo? E é isso que eu vou fazer no próximo passo. O K repete, né?
E a integral de dt é o próprio t, aí mais, quando você integra, não esqueça que aparece uma constante, que eu vou chamar de k. Então, eu tenho duas constantes, o k e o c. Tá certo? Vou fazer o seguinte, vou chamar de C1. Vou aplicar E dos dois lados. Quando eu aplicar E, vai ficar E, Ln. Lembra que eu falei agora que, como P é o número de bactérias é sempre positivo, então não preciso colocar módulo, porque o módulo do positivo é ele mesmo. Né? Como eu apliquei E dos dois lados, vai ficar aqui no segundo membro E, K vezes T, mais C1. Bom, o Ln cancela com E, porque é a base do logaritmo natural, então fico assim, ó, que P é igual, né? Olha só. Agora, esse aqui, ó, eu podia também escrever assim, ó, E elevado a K vezes T, aí vezes E elevado a C1. Por quê eu posso fazer isso? Porque é uma soma aqui no expoente, então ele veio do produto de potência de mesma base. Aí isso aqui ainda podia ficar, ó, E elevado a C1 vezes E elevado a KT. Vou fazer o seguinte, como isso aqui é constante, né? Porque o E é constante e o C1 é constante, vou dar um outro nome. Vou chamar isso de C. Então, vai ficar P igual a C vezes E elevado a KT. Agora, eu vou usar as informações para achar tanto o C quanto o K, as duas informações. A primeira informação fala o seguinte, que a imagem do zero é P0. Então, ó, isso aqui, na verdade, é a função P de T, né? Eu só omiti o T ali, tá certo? Então, isso aqui é C. Vou colocar aqui embaixo para eu poupar espaço. T é igual a C vezes E elevado a KT. Né? Então, o P de zero é P0. Então, vou substituir aqui o T de zero, ó, para T igual a zero. O que a gente tem? A gente tem o P de zero, que é igual a C vezes E elevado a K vezes zero. Só que o P de zero é o P0, que é o número inicial de bactérias. K vezes zero é zero, E elevado a zero é 1, C vezes 1 é C. Então, o C, ó, é o P0. Tá certo? Então, ó, a nossa função P de T, ó, passou a ficar assim agora, né? Ó. Como eu já sei quem é o C, no lugar do C eu vou substituir o P0, né? Vai ficar P0 vezes E elevado a KT. Pronto, já achei uma constante. Só que falta outra. Aí, para achar outra, eu vou usar outra informação. Aqui fala o seguinte, que o T de 1 é igual a P de 1, né? Claro. Agora, em vez de substituir nessa, como eu já sei o C, eu vou substituir nessa outra. Vai ficar P de 1 aqui, né? Aí vai ficar E elevado a K, porque no lugar do T vai entrar 1, vai ficar P0 vezes E elevado a K vezes 1. Aí eu vou continuar aqui, ó. Só que o P1 é 3 meio P0. Então, no lugar do P1, eu vou colocar 3 meios P0, igual a P0 vezes E elevado a K. Cancelo o P0 com o P0, porque, como ele está multiplicando, ele pode passar dividindo. Aí eu cancelaria. Tá certo? Tá ok? Aí ficou assim, ó. E elevado a K igual a 3 sobre 2. Como antes, ó, aplico o ln dos dois lados. Aqui eu vou fazer um pouquinho direto. Quando eu aplicar ln aqui, ó, eu vou cancelar e vai dar só o K. Já nesse outro, não. Vai dar ln aqui, ó. 3 meios. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui do lado. O que eu fiz? Fiquei ln de E elevado a K igual a ln de 3 sobre 2. Aí o ln cancela do K com o E, aí fica só o K. E o ln 3 meios, né? ln 3 meios quer dizer que o K é aproximadamente. Aí você vai lá na maquininha, na sua calculadora, né? Ó, e calcula o ln de 3 dividido por 2, né? Ó. Feito isso, obtivemos 0,405. Bom, como está 4,6, eu vou arredondar para 5 aqui. 40,55 para ficar só com 4 cartas, tá bom? Então, é assim. Agora sim, agora eu posso escrever direitinho a função, né? Ó, deixa eu apagar aqui. E escrever a função direitinho, né? Ó.
Veja bem, agora eu posso escrever a função direitinho, né? Vou apagar tudo isso aqui, né? Para que eu tenha espaço para fazer as outras contas. Aí, olha só. Eu vou ter aqui, ó. A minha solução é essa aqui, não é? Já achei o K, agora eu vou só substituir o K. Então, P de T é igual a P0 vezes E elevado a 0,4055 vezes T, né? Então, a nossa função é essa, né? Tá certo? Se você quisesse deixar aqui um valor preciso exatamente, descontinuaria com o ln de 3 meios. Não teria nenhum problema colocar t ln de 3 meios t. Tá certo? Não teria nenhum problema. Tá certo? Mas eu resolvi colocar um valor aproximado, né? Se você colocar o ln, os seus resultados serão muito mais precisos, tá certo? Agora, qual é a pergunta? Vou voltar lá para ver a pergunta, né? Ó, determine o tempo necessário para o número de bactérias triplicar. Tá certo? Então, eu quero saber o seguinte, eu quero saber o T de tal forma que o P de T seja exatamente 3 vezes o número inicial. Triplicar é isso, não é isso? Então, o que eu faço? Se o meu P de T é 3P0, só substituo aqui, ó. 3P0 é igual a P0 vezes E elevado a 0,4055T. Cancelo esse com esse, tá certo? Como antes, aplico o ln dos dois lados e vai ficar assim, ó, 0,4055T, né, ó, igual a 3. Exatamente como eu fiz aqui, né, ó, aqui do lado direito, olha aqui embaixo para o lado direito. Apliquei ln dos dois lados. De um lado ficou, cancelou o ln com E, ficou 0,455T, e do outro ficou ln de 3, né, ó. E do outro lado ficou ln de 3. Então, continuando aqui, ó, como eu quero achar o T é igual a 0,4055 dividido por ln de 3. Aí, quem vai ser o T? Né? Aí você, de novo, vai ter um valor aproximado. Aí você vai lá na maquininha, aí vai fazer 0,4055 dividido por ln de 3, tá certo? Aí você vai encontrar 0,37, ó. Mas veja que esse tempo aqui, ó, é dado em horas, tá certo? Tá ok? 0,4055 dividido por ln de 3. Tá certo? Então, aproximadamente 0,37 horas. Ora, mas como isso é em horas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aí, ó, e multiplicar por 60, que uma hora tem 60 minutos, né? Como você sabe. E isso vai dar 22,2 minutos, tá certo? Ou, se você preferir, né, ó, você pode colocar 22 minutos e 12 segundos. Aproximadamente, né? Claro. Tá certo? Se você preferir, você pode dar essa resposta também. É só transformar o 0,2 em segundos, né? É só pegar o 0,2 e multiplicar por 60 também, que transforma um minuto em segundo. Então, em 22 minutos e 12 segundos, aproximadamente. Tá certo? Bom, isso aqui foi minha forma de resolver. Eu fiz olhando como se ela fosse separável, né? Mas você pode passar isso aqui para o primeiro membro, né? Ó, esse aqui para o primeiro membro, e olhá-la como linear de primeira ordem. Não tem nenhum problema. Também poderia fazer, tá certo? E é isso que o slide vai fazer. Vai resolvê-la como linear de primeira ordem aqui no slide. Olha só. Tá certo? Aquilo que a gente tinha. Passou para o primeiro membro, né? Ó. Aí multiplica pelo fator integrante, né? Ou então você usava logo aquela fórmula que a gente deu direto para resolver as equações diferenciais lineares, né? Também poderia, sem nenhum problema. E você obteria o seguinte resultado, né? Ó. Olha só. Exatamente isso. Aí o P
é igual a C vezes E, KT, como a gente achou. Tá certo? E daí? O das informações, né? Ó, tanto essa informação aqui para achar o C e essa outra informação para achar o K. Vamos lá ver, né? Ó. Aí, ó, aí achou o C, que é o P0, como a gente já sabia. Né? Aí com essa informação, né? Ó, aí com a outra informação, que é o T igual a 1, que vai dar 3,5 P0, P de 1, tá certo? A gente usa para achar o K, que é aproximadamente 0, aqui é vírgula, hein? 0,4055. Tá certo? Aí substituindo lá para obter a função, né? Ó, substituindo exatamente aqui, né? Para obter a função, né? Aí eu tenho isso, tá? Aí eu quero saber qual o t para triplicar. Então, 3p0 igual a esse daqui, como a gente fez, né? Olha só. Cancelou o p0 e obteve exatamente isso aqui, que foi 2,71 horas. Tá certo? Opa! Nós calculamos errado? Eu acho que nós calculamos errado, né? No nosso, a gente apagou, né? Não, mas a gente chegou aqui certo, né? A gente calculou errado essa continha aqui, né? A gente fez errado essa continha aqui, que eu fiz o contrário. Eu dividi isso por isso, né? Tá certo? Mas veja bem, vamos ver. Tá certo? Eu coloquei 0,45, 40,55 dividido por ln de 3, né? E é o contrário, né? Como você vê aqui. Mas a ideia é simples, né? Você vai lá, pega o ln de 3. Na verdade, eu coloquei lá certo, mas eu dividi de maneira equivocada, né? Então, é ln de 3 dividido por 0,4055, que dá 2,7, não é? Aí dá 2 horas, né? Me perdoe lá o lapso, né? Então dá 2 horas e 0,7 vezes 0,60 vai dar 42 minutos. E 42 minutos aproximadamente, né? Após 2 horas e 42 minutos vai ter triplicado. Você me perdoe. E eu nem olhei aqui, ó, porque após 1 hora tem só 1,5, né? Uma vez e meia, né? Então, ó, aqui já informaria que eu estaria equivocado, né? Para achar o triplo, então tem que ser mais de 1 hora, tá certo? Então foram 2 horas e 42 minutos, tá ok? Me perdoe o lapso, né? Você conserta aí, tá? E vamos passar para o próximo exemplo, né? Aqui é o gráfico daquela função, né? Tá certo? O gráfico da função. Né? Quando o t é zero, né? A imagem do zero é o P0, tá aqui, né? Aí quando o t é 2,71, tá certo? 2,7, aí eu vou ter o triplo de t0, né? Bem aqui, né? Aí o gráfico é esse aqui, que é o gráfico da exponencial, perfeito? Tá? Né? Aí você só acompanha aqui porque é o gráfico da exponencial. Não pode ser uma reta, é o gráfico da exponencial. Que a gente sabe como é o gráfico das exponenciais que a gente já fez no semestre passado, né? Os gráficos exponenciais é assim, né? Quando o coeficiente do t é positivo, né? Tá certo? É isso. Então, vamos lá. Bom, a meia-vida de um elemento cuja identidade... Aí, de novo, ó, crescimento e decrescimento. Agora é a meia-vida. A meia-vida é o que ele quer chamar de decaimento, mas, na verdade, é um decrescimento também. Decair é decrescer. Tá certo? O que é a meia-vida? Eu não sei se você estudou lá em física, mas acho que talvez você lembre que a meia-vida de um elemento químico é o tempo que ele leva para ser reduzido à metade da quantidade inicial que ele tinha. Tá certo? A meia-vida de um elemento, cuja quantidade inicial de átomos é a zero, então, para a meia-vida é o tempo necessário para eu ter a metade, ou seja, ter A sobre 2. Tá certo? Então, aqui eu tenho um instante inicial, que eu posso chamar de T0, tá certo? E aqui eu tenho um tempo T1, né? Onde ocorre isso, né? Tá ok? Que é aí a diferença entre o T1 e o T0 é o tempo que levou para chegar aqui à metade da quantidade de átomos iniciais, né? Para ele ser reduzido a quantidade, a metade de átomos que tinha inicialmente. Né? Ou seja, da quantidade a zero, seja desintegrada ou transmutada em átomos de outro elemento. Perfeito? Tá ok? Quanto maior a meia-vida de uma substância, mais estável ela é. Então, quanto mais tempo ela leva para degradar ou para ser transformado em outro, mais estável é o elemento, tá ok? A meia-vida do rádio, né? Ó, aqui é um exemplo.
a meia-vida do rário 236 é cerca de 1.700 anos, né? O que já é bastante tempo. Já a do urânio 238 é de 4,5 bilhões de anos. Já pensou? Demora muito para degradar. Tá certo? Vamos lá. Exemplo 2, né? Agora vamos lá, o exemplo 2. Bom, um reator generador converte urânio 238 relativamente estável no isótopo plutônio 239. Tá certo? Um reator regenerador converte urânio 238 relativamente estável no isótopo plutônio 239. Após 15 anos, determina-se que 0,043% da quantidade inicial a zero de plutônio desintegrou-se. Perfeito? Tá ok? Então, olha só. Vamos dizer que o instante T0 é o atual. Deixa eu só voltar aqui. Olha o que ele está dizendo, né? O instante T0, né? É o nosso 0 anos. E eu tenho uma quantidade a zero de urânio 238, né? Perfeito? Tá ok? Aí ele fala o seguinte: após 15 anos, então, quando T1 é igual a 15 anos, né? Eu tenho um reator generador converte urânio 238 relativamente estável no isótopo plutônio 238. Após 15 anos, determina-se que 0,43% da quantidade inicial foi degradada. Então, ele tem agora, ó, o que tinha antes, menos, né? 0,00043 a zero, né? Então, isso aqui, ó, é o que ele tem atualmente, não é? Ó, após 15 anos, tá certo? Porque esse valor aqui, ó, escrito assim, ó, é 0,043%. Como eu falei que o total é 100%, é 1, né? Ó, tá certo? É 1. Então, eu tenho que dividir este aqui por 100 para saber o quanto deteriorou. Então, é 1 menos ele, é o que eu tenho atualmente, tá certo? Deteriorou esse valor, então é 1 menos o que deteriorou, tá certo? Tá ok? Então, vamos continuar. Aí tem a pergunta aqui. Ó. Qual é a pergunta? Vamos ver. Encontre a meia-vida deste isótopo se a taxa de desintegração for proporcional para o valor restante. Bom, encontre a meia-vida deste isótopo se a taxa de desintegração for proporcional ao valor restante. Vamos lá. Então, vamos chamar de A, tá certo? A quantidade de átomo lá do isótopo do urânio 238, a função A. Então, a função aqui, ó, é AT. É essa função que eu quero achar que vai dar a quantidade de desintegração em cada instante, em cada momento, né? Passado T anos, né? Tá certo? Após T anos, né? É isso que eu quero encontrar. O que eu sei, né? Que no tempo inicial, que é 0 anos, tá certo? Eu tenho o A0, que ele está falando que é a quantidade inicial que tinha. Tá certo? Aí, olha só, após 15 anos, quando T é igual a 15 anos, né? Eu vou ter o A15. E o A15 vai ser 1 menos 0,00043 vezes o A0. Que é, não é? Vou já lhe dizer quanto é que dá isso. Que é isso aqui, ó. 0,99957. Perfeito? Vezes o A0. É o que tem agora, né? Após 15 anos, é isso que tem. Tá certo? Então, eu quero a função que dá esse decaimento em cada ano, né? Em cada tempo T que eu escolha. Perfeito? Aí, o que eu vou fazer? Então, vou usar a fórmula que ele deu, né?
Como eu disse, ela é separável, eu vou usar separável. Então, é 1 sobre A, dA, né, ó, igual a K dt, exatamente como nós fizemos antes, só que a nossa função era P, né? Tá certo? Aí você integra aqui dos dois lados, aí aqui você vai obter ln do módulo de A, mas como o A vai ser sempre positivo, porque não vai ter quantidade negativa, a gente vai eliminar o ln. Kt mais C1. Bom, como a gente sabe os pathos a partir daqui, né? Ó, eu vou aplicar o E, vai ficar ln de A igual a E elevado a Kt mais C1, e esse lado aqui fica E elevado a Kt vezes E elevado a C1. Vou chamar esse aqui de C e eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que o A é igual a C vezes E elevado a Kt. Tá certo? Aí vamos achar o C primeiro. O C a gente acha quando t é igual a zero, né? Ó, que é o valor inicial. Então, eu vou ter A de zero, né? Ó, tá certo? Que eu só omiti o A, que é A de t, né? Ó, tá certo? Aí vai ficar C vezes E elevado a K vezes zero, né? Ó, então, eu vou ter o A zero, que eu estou chamando de A zerinho, né? Ó, que é igual a C, tá certo? Por que é C? Porque E elevado a zero é 1. Conclusão, a nossa função, que era essa, vai ficar que ele colocou ali em cima, né? Ó, vai coincidir. Vai ficar A0 vezes E elevado a KT. Agora eu preciso achar o K. Aí eu vou em outra informação. Após 15 anos, eu vou ter esse isótopo aqui, né? Então, quando T igual a 15, tá certo? Aí eu vou ficar o seguinte, com o A15, que é igual a 0 vezes E elevado a K vezes 15. Então, quem é o A15? Está escrito aqui, ó, 0,99, ó, tá aqui o A15, né? Ó, 957 vezes o A0 igual a 0 vezes E elevado a 15K. Cancelo esse com esse, tá certo? Aplico ln dos dois lados. Aqui o ln vai cancelar o E, vai ficar 15K. Igual a ln desse aqui. 0,99957. Tá certo? Então, K é igual a ln de 0,99957 dividido por 15. Então, vamos fazer as continhas aqui, né? Então, vamos lá. Vai ficar ln de ponto 99957 dividido por 15. Então, isso vai dar... Olha só. Isso vai dar K igual a menos 0,1, 2, 3, 4, 2, 8, colocar 287 aproximadamente, não é? Então, vamos só recapitular aqui, ó, né? Então, é 1 menos 0,43. Foi isso que decaiu. Então, essa é a quantidade que tem atualmente. Tá certo? Então, cai aproximadamente menos 0,00287. Tá ok? Esse é o K. Então, a nossa função agora é essa aqui, ó. A de T, né? Ó, é igual a... Vamos copiar aqui, ó. O C eu já achei que é o A0, vezes E elevado a menos 0,1234287T. Essa é a nossa função. Vamos ver a nossa pergunta agora? Bom, encontre a meia-vida deste isótopo se a taxa de desintegração for proporcional para o valor restante. Pronto, a meia-vida é quando é que vai ser reduzido pela metade, não é? Ó? Tá ok? Então, eu quero saber quanto é que... Qual vai ser o T para eu obter A0 dividido por 2. É isso, né? Ó.
Já tenho a função que vai dar o decaimento, a quantidade atual em cada instante, né? Ó. Então, como eu quero que a quantidade seja a metade, eu vou substituir, né, ó, na função que eu apaguei, que é AT, igual a zero, vezes E elevado a menos 0,1234287. Acho que era isso, né? 287T. Aí eu quero saber, né, qual é o tempo para que o A0 seja a metade. Né? Eu quero saber o AT para isso. Tá certo? Aí eu vou substituir, ó, no lugar do AT, o A0 sobre 2. Isso é igual a 0 vezes E elevado a menos 0,1234287T. 287T. Tá certo? Cancelo o A0 com o A0. Tá ok? Aplico o ln dos dois lados, vai ficar ln de meio igual a, cancelo, como eu apliquei o ln aqui, vou cancelar o E, ficar menos 0,1234287T. Tá certo? Agora, olha só. T é igual. ln de meio, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, só desse lado. É ln de 2 elevado a menos 1. Aí o menos viria para cá, para frente, né? Ó. Aí ficaria menos ln de 2. Tá certo? Sobre menos 0,1234287. Aí o resultado dá positivo. Menos com menos é mais, né? Ó. Aí eu vou ter ln de 2 dividido, né, ó, por ponto 0,1234287. Acho que é isso. Então vai dar 24.151,46, né? Ou seja, aproximadamente 24.150 anos. Perfeito? Aproximadamente isso. Tá, ok? Por quê? Porque aqui, ó, eu usei a aproximação. Para eu ter um resultado mais exato, eu usava lá o ln que tinha dado lá mesmo. Tá certo? Então, agora vamos ver como é que foi resolvido aqui pelo... Então, tá aí, né? Vamos lá. Desintegrando, ó, exatamente isso, né? Olha aí. Então, aí a gente tem aí a fórmula, né? Já está tudo feito direitinho, né? Ó, né? Ó, né? Só que nós colocamos só até aqui, né? Ó, nós colocamos 287, a gente arredondou esse aqui, né? Ó. Então, nosso resultado vai ser ligeiramente diferente. Aí, quando faz as continhas, né? Como eu lhe disse, é o AT igual a metade do A0, porque eu quero a meia vida, tá certo? Cancelo, resolvo, aplico o ln dos dois lados e tenho que ter isso, ó. Certo? Ó, aí deu, ó, no nosso deu 24.151,46. Mas a diferença, ó, é por causa disso aqui, ó. Porque ele dividiu por 28,67, nós dividimos por 28,77. Dividimos por um número maior. Então, como nós dividimos por um número maior, o nosso resultado deu ligeiramente menor. Tá certo? Mas a ideia é essa, tá ok? Tá? Sem nenhum problema. O jeito de fazer é esse mesmo. Tá certo? Então, vamos lá. Como eu disse, se você quer um resultado mais exato, em vez de ter usado esse valor, usava o ln também, que seria bem mais exato do que mesmo esse que está aí. Tá certo? Então, vamos continuar. Lei de resfriamento e aquecimento de Newton. Tá certo? Então, uma outra aplicação, uma outra modelagem. Aqui já não é mais crescimento e decaimento. Pode haver um crescimento e um decaimento, mas não é mais proporcional. É uma outra forma. Tá certo? A lei do resfriamento e aquecimento de Newton é dada por... Ela diz o seguinte, ó, que a variação da temperatura atual de um objeto, né, ó, a temperatura de um objeto varia em função do tempo, né, ó, essa variação é proporcional à diferença entre a temperatura atual e a temperatura do ambiente. Tá certo? Que eu vou chamar aqui de TM. Tá ok? Então, ó, a variação da temperatura, né, ó, de um objeto, né, de uma coisa, né, pode ser até uma pessoa, né, um ser vivo, né,
A variação da temperatura... Mas tá assim, tem que ser um objeto inanimado, porque senão de uma pessoa não vai desanimar. Tem que ser um objeto inanimado. Então, a variação da temperatura de um objeto inanimado, digamos assim, em função do tempo, é proporcional, aqui é a constante, ao produto da temperatura, é proporcional à diferença entre a temperatura atual e a temperatura do ambiente onde o objeto está inserido. Perfeito? A ideia é essa, tá? Deixa eu apagar isso aí. Eu mudei o ponteiro em vez de... Então, vamos lá de novo. Pronto, já foi apagado, né? Então, vamos lá. Aí, olha aí. Tá certo? É como eu lhe disse, né? Esse T grande aqui é a temperatura, que pode ser medida em graus, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, né? Depende de como você esteja medindo a temperatura. Onde cai a constante de proporcionalidade, como eu lhe disse, T de T é a temperatura do objeto, para T maior ou igual a zero, né? E Tm é a temperatura do meio onde está o tal objeto, tá certo? Tá ok? Aí vamos lá. Exemplo 3, para usar essa modelagem, né? Quando um bolo é removido de um forno, sua temperatura é medida em 150 graus. Então, vamos chamar isso de temperatura inicial. Então, ó, é o T0, que é igual a zero. Perfeito? A temperatura inicial. Né? Ó, ao tempo inicial. Então, a temperatura nesse T0 é 150 graus. Está aqui. Perfeito? 3 minutos depois, tá certo? Então, tenho agora um outro tempo, que é um T1, que é 3 minutos. Então, ó, tudo está sendo medido em minutos. Quer dizer o seguinte, que T de T1, que é T de 3 minutos, é 95 graus. Tá certo? Celsius, né? Então, é isso. E essas são as informações que a gente vai usar. Tá ok? Aí, qual é a pergunta? Deixa eu apagar isso daí. Quanto tempo leva para o bolo esfriar a uma temperatura de 30 graus, se a temperatura do ambiente é 20? Então, olha só, eu quero saber quanto tempo leva para que a temperatura neste tempo aí seja 30 graus Celsius, tá certo? Se a temperatura aqui, ó, do ambiente onde o bolo está, para onde o bolo foi tirado, né, dentro da casa, é 20 graus. Então, essas são as informações. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá. A sua fórmula é essa aqui, ó, a derivada da temperatura em função do tempo, ou seja, a variação da temperatura em função do tempo, é K vezes T grande menos Tm. Tá certo? Aí, o que você vai fazer? Ó? dtzinho, né, ó, é igual a K vezes T grande menos 20. E é essa equação que você vai resolver, que, como a anterior, também é separável. Né? Pode ser linear? Claro que pode, você pode resolver como linear, mas ela é separável, né? E fazendo separável, eu acho que fica mais fácil, tá? Vamos para o outro slide para fazer tudo lá. Então, o que, que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem que a temperatura, quando o T é zero, a temperatura do bolo é 150 graus Celsius, tá certo? Quando o T é igual a 3 minutos, ou seja, após 3 minutos, T de 3 é igual a 95 graus. Tá certo? Aí a pergunta é o seguinte: qual é o tempo, né? Após quantos minutos, né? Eu tenho o seguinte: para T grande de Tzinho ficar igual a 30 graus. Após quantos minutos? Se a temperatura do ambiente, né, ó, é 20 graus. A gente já apresentou a equação, né? Que foi essa aqui, eu vou só repetir. Menos o Tm, que é 20 graus. Perfeito? Bom, como ela é separável, eu já vou escrever aqui da forma separável. T menos 20 dt grande é igual a K vezes o dtzinho. Como antes, a gente integra dos dois lados, né? Desse lado eu tenho ln do módulo de T menos 20, que eu vou tirar aqui
esse módulo, por quê? Porque a temperatura do ambiente é 20. Tá ok? Mas eu quero que esse resultado tenha a possibilidade de ser positivo ou negativo, é claro. Mas você vai ver que ele vai dar sempre positivo. Com o que a gente vai ver aqui, ó. Vai ficar E elevado a... E não, é. Vai ficar KT, né? Eu já estou adiantando a carroça adiante dos bois, né? Então vai ser aqui, ó. KT mais o C1. Aplicando o E dos dois lados, desse lado elimina, vai ficar T menos 20 igual a C vezes E elevado a K Tzinho. Tá certo? Bom, eu ainda não posso eliminar o módulo, porque esse C aqui podia ser positivo ou negativo. Vamos já verificar. Se ele for positivo, aí eu posso tirar o módulo, porque aí o resultado aqui vai ser sempre positivo, então aqui vai ser sempre positivo, então não vai ter problema. Tá certo? Aí vamos lá. Aí, quando o T é zero, isso implica que o T de zero é igual a 150 graus. Tá certo? Aí eu vou substituir aqui, ó. O T vai ter 150, então é módulo de 150 menos 20, que é o T, a temperatura, né? Ó, em módulo, igual a C vezes E elevado a K vezes zero. Aí o que, que eu vou ter aqui? Ó? Desse lado, K vezes zero é zero, E elevado a zero é 1, vezes C é o C. Desse outro lado, dá 150 menos 20 é 30, 130, o módulo de 130, como é positivo, é 130 graus Celsius mesmo. Esse é o C, 130. Não, o C é constante, é número, né? O resultado aqui aparece, esse é o C. Aí no resultado que aparece, né? Tá ok? Então vamos lá. Então eu tenho agora o seguinte, que T menos 20, eu já vou tirar o módulo. Por que eu vou tirar o módulo? Porque o C é positivo, então o resultado aqui vai ser sempre positivo. Vai ficar 130 vezes E elevado a KT. Não esqueça que falta achar o KTzinho, né? O K. Né? Então, T vai ser igual a 20 mais 130 vezes E elevado a Kzinho T. Agora eu vou usar outra informação. A outra informação é que quando T é igual a 3, isso implica que a temperatura após 3 minutos é 95. E é isso que eu vou substituir agora nesta aqui, né? Vamos lá, então. Então, eu vou ter T de 3 é igual a 20 mais 130 vezes E elevado a K vezes 3. O T de 3 é 95. Passo 20 para cá, menos 20. O 130 que estava multiplicando passa dividindo, né? Que ficou só ele lá. 130. Tá certo? Isso é igual a E elevado a 3K. Então, isso aqui vai ficar 95 menos 20, vai dar 75 dividido por 130, que é igual a E elevado a 3K. Aqui dá para simplificar por 5, né? Então, aqui dá 25, não, dá 15. E aqui por 5 vai dar 130 dividido por 5, dá 13, dá 2, dá 1, dá 10. Opa, 2 vezes 5, 10, sobra 3, né? Então dá 6, dá 26. 5 vezes 30 vai 30. 5 vezes 5, 25 vai 12, 5 vezes 1, 5, 75. Olha aí. É elevado a 3K. 3K. Preciso achar o K, não esqueça. Vamos apagar aqui, né? Vou logo para adiantar, apagando aqui. Não vou mais precisar disso, né? Tá certo? Não vou mais precisar disso aqui, porque foi só para resolver, né? Tá ok? Então vamos apagar logo, que a gente vai precisar desse espaço para fazer as outras contas. Tá ok? Não preocupe não que eu me lembro ainda de como é a equação, tá?
Lembra para escrever. Tá. Aí eu vou ter aqui. Aí eu vou aplicar ln dos dois lados, né? Aí de um lado eu vou ter 3K e do outro lado eu vou ter ln de 15 dividido por 26. Então, K é igual a 1/3 ln de 15 dividido por 26. Ou ln de 15 dividido por 3. Então, o K vai ser o quê? Então, aí você pega aí a sua maquininha, você faz a continha direitinho, aí você vai ter assim, ó, ln de 15 dividido por 26 dividido por 3. Não. Então, isso aqui vai dar... Bom, de novo, eu vou pegar um valor aproximado, né? Vai dar menos 0,18. Vou pegar aqui, ó, 4 cartas. 3, 3. Perfeito? Tá ok? Então, é isso. Então, eu vou ter assim, ó, que T de T, então, é igual a 20 mais 130. Opa, 130, não 150. 130 vezes E elevado a menos 0,1833. Você percebeu o que aconteceu aqui? Em todos esses exercícios tem um detalhe importante, né? No primeiro exemplo, a gente estava falando de uma população de bactéria que estava crescendo. Então, o coeficiente do E aqui no T, ó, do expoente aqui do E, do T, foi positivo. Nos dois casos seguintes, né, no anterior e nesse agora, a temperatura estava diminuindo e era decaimento, né, a meia-vida. Tudo está diminuindo, está decrescendo. Então, o coeficiente foi negativo, né? Ó. Então, exponencial decrescente. Perfeito? Né? Para você ver que tudo se encaixa direitinho. Tá ok? Então, eu tenho aqui agora, essa é a equação que rege o problema, né? O que modela o problema. Essa é a função que modela o problema, né? Que dá o resultado. Aí quer saber o seguinte: eu quero saber após quanto tempo o bolo vai estar a 30 graus. Bom, é só substituir de T por 30, né? Vai ficar 30 igual a 20 mais 130 vezes E elevado a menos 0,1833T. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 20 para cá, vai dar 10. Aí o 130 está multiplicando, vai passar dividindo. E vai dar E elevado a menos 0,1833T. Tá certo? Aí o T, ó, vai dar isso aqui, ó. Quando eu aplicar ln dos dois lados, né, vou cancelar aqui, vai ficar 1 sobre 13, vai ser 13 menos 1, então vai ser menos ln de 13. Vou cancelar o ln com E, vai ficar menos 0,1833, vai ficar menos 0,1833. O menos vai cancelar, tá certo? Aí você calcula o ln de 13, não é? E divide por 0,1833. Pronto, só isso. Aí, quando você dividir, ó, você vai encontrar mais ou menos 14. Aproximadamente 14, né? Como o tempo está dado em minutos, então é 14 minutos. Ó, isso aqui para os meus arredondamentos, né? Ó, claro que isso tudo é para os meus arredondamentos, né? Ó, tá ok? Tá ok? Na verdade, deu 13,99. Então, vamos arredondar para 14 minutos. Então, após 14 minutos, nós vamos ter aí a temperatura do bolo a 30 graus. Tá certo? Após 14 minutos. Tá certo? Tá ok? Então, vamos prosseguir aqui, né? Ó, vamos ver como é que o slide resolveu, né? Vamos lá, olha aí. Então, como ele disse, né, ó, tudo direitinho, usando, né, o dt igual a kt menos 20, né, ó. Aqui ele fez como nós, separável, né, olha só. Tá certo? Aí nós substituímos e tal, tudo direitinho, né, olha aí. Como a gente fez, né. A diferença é que a gente colocou esse 20 na frente. Perfeito? A única diferença foi essa. Ok? Continuando. O T0 é 150, assim temos que
né, ó, substituindo, que o C vai dar 130, como a gente já sabia. Então, agora ficou assim, ó, T igual a 130 é KT mais 20. Como eu disse, a gente colocou na frente. Agora, vamos usar outra informação, que é o T de 3 igual a 95. Tá certo? Usando a outra informação, né, ó, substituindo direitinho, tá certo? Aí nós vamos ter, ó, 3K 75 sobre 130, como a gente já sabia. E encontramos aí 15 sobre 26, que dá mais ou menos menos 0,1833. Tá certo? Como a gente já sabia também. Daí, ó, a gente quer que a temperatura, né, atual seja 30 graus, então se eu substituir aqui, né, ó, na temperatura atual por 30 graus, tá certo? Aí passa o 20 para o outro lado, a gente vai ter que o T é 1 menos 1 sobre 83, ln de 1 sobre 13, então, como a gente já sabia, aproximadamente 14 minutos. Então, após aproximadamente 14 minutos, a gente tem exatamente a temperatura de 30 graus para o bolo, tá certo? A gente já pode comer. Colegas, por hoje é isso, tá certo? Nos encontramos ainda tem o gráfico da função, né? Aqui tem o gráfico da função. Como eu lhe disse, ó, decrescente, né? O único que foi crescente foi o primeiro, tá certo? Aí, ó, o que é interessante aqui observar é esta função aqui, tá certo? Observe, conforme você vai aumentando o tempo, né? Ó, a temperatura vai ficando cada vez mais próxima de 20, né? Ó, você consegue perceber? Ó? Por quê? Porque quando você fizer o t ir para infinito, ó, essa expressão tende a zero. 0 vezes 130 é zero, então vai tender a 20 graus quando você fizer o t ir para infinito. Ó. É o que exatamente ocorre aqui no gráfico. Aqui, ó, é o 20. Tá certo? É a temperatura igual a 20 graus. Tá certo? Então, conforme você faz o t crescer, ela vai ficar cada vez mais próxima de 20. E como eu disse antes, né? Ó, pô, ainda tem. Ah, não, ainda tem mais uma. Não, ainda tem mais uma aqui. Ó. E essa aplicação é importante. Essa aplicação, me perdoe, essa aplicação vai cair na nossa prova, tá certo? Vai cair, não. A probabilidade de cair é muito grande, tá certo? Que é a CKT em série, né? Um circuito em série, tá certo? Que é a nossa conhecida lei de Kirchhoff, né? Que fala o seguinte: se um circuito em série com uma resistência isso aqui é a esqueci o nome desse aqui, desse L, né? Mas é aqui, ó. A gente tem aqui, ó, que L é igual a derivada de dt mais RI igual a ET, onde I é a carga, tá certo? A carga elétrica, né? Tá certo? É a carga elétrica aí, tá ok? Tá certo? Aqui o R é a resistência, o L, me perdoe, eu esqueci. E isso aqui é a entrada do circuito, né? A tensão de entrada, tá certo? Ó, de novo, aqui a tensão de entrada, o C é capacitância, o R é resistência, tá certo? Eu acho que é impedância, eu acho que é isso, não tenho certeza. E aqui, ó, o Q é a quantidade de corrente, perfeito? O I é a corrente e aqui é a quantidade de corrente, né? A ideia é a seguinte, que esse I, ó, é a derivada do Q em função do tempo, da quantidade de carga. Tá certo? Aí você tem essas duas equações diferenciais de primeira ordem. Olha só, agora o seguinte, olha, já vou lhe adiantar aqui uma coisa. Como o I é isso aqui, ó, a derivada do I, ó, então a derivada do I é o quê? É a derivada segunda da carga em função do tempo. Visto assim, ó, ela é linear de primeira ordem. Mas se você substituir o I pela derivada do Q, né? Ó, aí ela seria linear de segunda ordem, que não é o nosso assunto agora, é o próximo. Perfeito? Então vamos lá. Então vamos ver aqui uma aplicação. Uma bateria de 12 volts é conectada a um circuito em série no qual é a indutância, o L. Ó. É a indutância L é de meio Henry e a resistência R é de 10 ohms. Aí é só você substituir, ó, que você já modelou, tá certo? Então você teria aqui, ó, meio, você teria meio DI dt mais, aqui eu acho que é R agora, né? É R vezes a corrente. Mais R, que é 10, vezes a corrente, que é igual à bateria, à fonte, né? Como eu lhe disse, ó.
É a fonte onde está conectado, igual a 12. Tá certo? Aí você resolve essa equação diferencial, que como você pode ver, do jeito que está aqui, ela é linear de primeira ordem, né? Você pode fazer lá, né? I igual a, deixa eu ver se eu me lembro, E elevado a menos F integral de ft dt vezes C mais a integral de g de t vezes e elevado à integral de ft dt. Você pode resolver como foi feito aqui no primeiro slide, ou pode fazer assim, ó, usando direto a solução. O i já é direto isso daqui, a solução. Tá certo? Só que aqui, ó, não está no formato que dá essa solução. Então, vou multiplicar aqui todo mundo por 2, vai ficar di dt igual a 20, ou mais 20i igual a 24. Aí você substitui, ó. Esse aqui, o coeficiente da variável é o f de t, e o que está depois da igualdade é o g de t. Aí é só substituir e fazer as continhas. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer, já já. Vamos ver qual é a pergunta. Determine a corrente I se a corrente inicial for nula, né? Então, aqui é o valor inicial, né? Então, I de 0 é 0, é isso que está dizendo. Então, ele quer só a fórmula da corrente, só a equação, né? Só a função. Ele quer só a função I de t, que a gente já havia escrito com as integrais agora há pouco, tá certo? Então, é só isso. Então, vamos lá. Então, como a gente disse, né? A gente vai substituir, né? Certo? Substitui tudo direitinho, né? Tá ok? Deixa eu só ver aqui uma coisa. É isso mesmo. Substitui tudo direitinho, como a gente fez, né? Multiplica aqui todo mundo por 2, aí vai dar di sobre dt e mais 20i igual a 24. Aí, esse aqui é o ft e esse aqui é o g de t, né? Então, ó, a gente falou que i é igual a e elevado a menos integral de f de t dt vezes c mais integral de g de t vezes e elevado à integral de f de t dt dt. Perfeito? Aí, ó, olhando por aqui, ó, qual é a integral de f de t dt? É a integral de 20 dt, que é 20t. Então, isso aqui vai ficar igual a e elevado a menos 20t, perfeito? Vezes aí c mais integral, aí o g de t, ó, falei que é 24, então 24 vezes e elevado à integral de f de t, então é 20t dt. Então, eu vou resolver essa integral aqui, não vou fazer como eu fiz sempre, né? Que eu fiz separado. Então, o i é igual a e elevado a menos 20t, c mais 24, né? Ó, porque a constante repete, e a integral disso é 1 sobre 20, então sobre 20, vezes ela própria, né? Ó. Tá certo? Então, isso vai dar c vezes e elevado a menos 20, já estou multiplicando, né? Ó, t, mais, simplificando 24 com 20, dá por 4, então vai dar 6 sobre 5, vezes... Não, só 6 sobre 5, né? Ó. Ah, mas como assim 6 sobre 5, professor? Agora eu não ouvi essa passagem. Como é que deu apenas 6 sobre 5? Agora ficou complicado. Fácil, olha só. Eu estou multiplicando E menos 20t vezes E 20t. Produto de potência de mesma base. Repete a base, somos os expoentes, menos 20t mais 20t é 0, E elevado a 0 é 1. Então, vezes o 6 quintos. Então, esse é o I. Tá certo? Agora eu vou dar uma apagadinha aí, né? Ó. Tá certo? Para a gente achar o I direitinho, porque ele dá um valor inicial, né? Ó. Ele fala que a corrente é nula no instante inicial, certo? Quando t é 0, a corrente é nula, né? Ó. Então, vamos ver e achar a solução. O que ele disse? Ele fala o seguinte, que... Opa! Ele está falando que o I é 0,
quando t é igual a zero. Aí só substituir aqui, ó, né, ó, com o i. Então, vai ficar zero, que é o i, igual a c vezes e elevado a menos 20, o t, o nosso t aqui também é zero, ó, tanto o i quanto o t, mais 6/5. Conclusão, esse aqui é 1, então vai ficar c igual a 1 vezes c é c, aí o 6/5 está positivo, passa a negativo, menos 6/5. E agora eu vou ter a solução que eu estava querendo, né? Ó, a nossa função, que é a solução, né? Ó. Tá certo? Ó, é i igual a c, é menos 20t mais 6/5. Então, vou escrever a solução agora direitinho. Então, ó, i é igual a c, que é menos 6/5. Bom, eu vou começar com o positivo, não gosto de começar com o negativo. 6/5 aí mais, agora não é mais. Como c é menos 6/5 vezes e elevado a menos 20t, que você pode deixar assim, já está corretinho, né? Ó. Ou você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Ou você pode colocar o 6/5 em evidência, apenas isso, só para apresentar melhor, né? Vai ficar i igual a 6/5 vezes 1 menos e elevado a menos 23. Mesma coisa, escrito dessa forma. Tá certo? Ok? Agora vamos olhar a solução feita pelos slides, se foi feito assim também ou se foi feito de outro modo. Então tá aí, ó, linear de primeira ordem. Tá certo? Ele fez separado, né? Ó, passou para o segundo membro, né? Colocou o 4 em evidência e fez separado. Não tem nenhum problema. Vai ficar ln de 6 menos 5i, tá certo? ln de 6 menos 5i vezes a derivada de menos 1/5. Menos 1/5, tá aqui. Tá certo? Né? Aí tá. Aí, o outro lado, a integral de 4dt é 4t mais c1. Tá certo? Pega esse menos 1/5 e leva para cá, para o expoente, vai ficar menos 1/5 aqui em cima. Aí vai ficar 1 sobre raiz quinta de 6 menos 1/5, ln disso, né? Ó. Aí aqui vai ficar ln disso, aí aplica o e dos dois lados. Tá certo? Aí, olha só, esse aqui vai dar assim, ó, ln, tá certo? De 6 menos 5i elevado a menos 1/5, igual a 4t mais c1. Aí você aplica o e dos dois lados, aí o e cancela o ln. Aí fica 6 menos 5i vezes menos 1/5. Igual a... Tá certo? Agora sim, ó. Agora aqui, ó, apliquei, vai ficar 4t mais c1, que a gente pode escrever assim, né? Ó, c vezes e elevado a 4t. Lembra disso, a gente já fez várias vezes. Aqui, ó, é 1 sobre raiz quadrada de... Raiz quadrada não, raiz quinta, né? Raiz quinta. Tá certo? Eleva os dois lados a 5, né? Ó. Aí 1 elevado a 5 é 1. A raiz quinta elevado a 5 vai ficar 6 menos 5i, igual a elevado a 5, vou chamar isso aqui de C2, tá certo? Elevado a 5 vai ficar C2 elevado a 5 vezes E elevado a 20t. Porque o 5 vai para os dois, né? Ó. Tá certo? Agora vai ficar assim, ó. Vou inverter. Quando eu inverter, vai ficar 6 menos 5i, 1 sobre C2 elevado a 5 vezes E elevado a 20t. Tá certo? Esse aqui eu vou levar ambos para cima. Vai ficar C2 menos 5 vezes E elevado a menos 20t. Ó, já tá ficando como a gente queria, né? Tá certo? Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de C. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. 5i igual, estou passando 5i para cá, né? Aí o 6 está ficando aqui, ó. Aí esse que está positivo vem negativo, tá? Menos c é elevado a menos 20t. Tá certo? Aí o i ó, vai ficar 6 sobre 5 menos c sobre 5 vezes e elevado a menos 20t. Aí você vai dizer que o t é zero, aqui vai ser zero, tá certo? Aí você vai dizer que o i também é zero, lembra da substituição?
Aí você vai encontrar que o C é 6. Aí o C sendo 6 vai ficar I igual a 6 quintos menos 6 quintos vezes E elevado a menos 23. Exatamente a nossa solução. Só que demorou um pouco mais, né? Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui mais um pouco para você ver, ó. É exatamente a nossa solução, só que agora demorou um pouco mais. Eu acho que o nosso jeito foi bem melhor. Tá certo? Então, vamos lá. Agora sim, vamos apagar e vamos continuar o que o slide está fazendo, né? Então, aí fez direto, né? Aí encontrou o C igual a 6 quintos e é a nossa menos 6 quintos e a nossa solução igual a que a gente viu agora há pouco. Tá certo? Então, é isso. Então, por hoje, colegas, é isso, né? Tá? A gente vai se preparar já para a nossa próxima avaliação, tá certo? Eu vou passar mais exercício direitinho para vocês e vamos marcar o dia da avaliação, tá? Então, vai ser uma aula ao vivo, tá? Então, vamos lá. Até lá.